Espera aí! Uma menina foi capturada, levada para um país inimigo, virou escrava e ainda ajudou o patrão? Que história é essa? Pois é! E o mais incrível é que ela escolheu agir com bondade, mesmo vivendo uma situação difícil. E eu vou explicar tudo. Mas antes, se prepara porque essa história tem uma reviravolta incrível. Bibliajando em A Serva Especial de Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria e muito respeitado, mas tinha lepra, uma doença terrível. Ai, que horror! Será que ele usava maquiagem para esconder? Tipo um tutorial como disfarçar sua lepra em 3 passos fáceis? Não tinha maquiagem que resolvesse, Caroca. Naquela época, a lepra era considerada incurável e afastava a pessoa de todo mundo. Mas a serva de Naamã tinha uma solução. Entre os serviçais da casa de Naamã, havia uma menina israelita que havia sido capturada. Certo dia, ela disse para a esposa do comandante: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. O quê? Ela praticamente sugeriu um médico de outro país. Isso é tipo eu dizer que o melhor dentista fica na cidade vizinha. Ué, vou ter que viajar só para tratar uma cárie? E o mais impressionante é que Naamã ouviu e foi falar com o rei, que ordenou a ele: Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Exato. Ele foi até o rei da Síria, que mandou uma carta ao rei de Israel. E vocês não vão acreditar o que a carta dizia. O quê? Calma, Caroca. A carta dizia: Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Como assim? Assim mesmo, e o rei de Israel ficou morrendo de medo. Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Ah, mas vocês não contavam com a astúcia de Eliseu, o profeta de Deus. Quando o profeta Eliseu soube disso, mandou um recado ao rei. Por que o senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Tô sentindo que Naamã esperava um tapete vermelho. Mais que isso, ele queria um show de efeitos especiais, trovões, raios divinos. Mas nada disso aconteceu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. O quê? Mandou o general tomar banho? Isso mesmo! E ele ficou indignado. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Ele já estava indo embora quando seus empregados falaram com ele. Se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Agora, eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Ah, que incrível! O primeiro banho milagroso da história. A ciência pode até tentar explicar, mas às vezes o improvável acontece. O mais incrível é que tudo isso aconteceu porque uma menina teve fé e coragem de falar de Deus. E hoje, o Bibliajando tem o prazer de receber a Ruth Blazedjuk. Ela é mãe de 3 filhos, jornalista, designer, escritora e educadora cristã. Olá, bem-vindos! Eu sou a Ruth Blazedjuk, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Mesmo sendo jovem, escrava e longe da família, aquela menina teve coragem de falar sobre o Deus de Israel.
Você já viveu uma situação em que precisou falar de Deus, mesmo se sentindo pequena ou deslocada? Com certeza. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas em muitos momentos em que eu precisei abrir minha boca e falar para muitas pessoas a respeito de Jesus. Ele mesmo disse que ele nos capacitaria para falarmos, ainda que ele nos levasse à frente de homens poderosos, reis, governantes, ele nos capacitaria para falar em seu nome. Como ali em Atos 2, quando Pedro fala para a multidão, as pessoas olham para ele e falam, mas esse homem não é um homem iletrado? Como que ele está falando? O Senhor o capacitou quando ele encheu Pedro do Espírito Santo para falar no nome dele. E por isso ele era capaz de falar para uma multidão com tanta ousadia, porque o Senhor nos capacita para falar. Naamã era um comandante respeitado, mas a orientação para sua cura veio de uma menina jovem e escrava. Como devemos nos portar quando Deus usa alguém improvável para nos dar direção? Há uma história bíblica que fala que Deus usou até uma jumenta para falar com um homem. Deus pode usar tudo e qualquer pessoa para falar conosco, mas é muito importante que nós analisemos todo o conselho que nos é dado à luz da sua palavra, porque o Senhor ele já nos deixou a sua palavra para guiar os nossos passos. A Bíblia diz que ela é a luz para o nosso caminho, ela ilumina os nossos passos e o nosso andar, o nosso caminhar deve estar baseado somente nela, porque ela é a resposta para todas as coisas, todas as perguntas que nós temos. Ela é um manual de instruções pelo qual nós devemos guiar os nossos passos. Então, analise bem todo o conselho que te é dado. Escute as pessoas, escute principalmente os mais velhos, mas analise tudo à luz da palavra de Deus. Ruth, valeu demais por participar do Bibliajando. Foi top ter você com a gente contando essa história de um jeitinho tão especial. Volta sempre, tá? A casa é sua. Foi muito bom estar com vocês hoje. Um beijo e até a próxima. Eu te pergunto, você tem coragem de falar de Deus mesmo quando tudo parece difícil? Se uma menina escrava conseguiu, imagina o que a gente pode fazer. Pequenos atos de fé podem mudar o destino de alguém. Às vezes, um simples Deus te abençoe pode transformar o dia de uma pessoa. E se mudar, que seja para melhor. Tipo quando eu ofereço um pedaço de melancia para alguém e a pessoa sorri na hora. Ou quando você faz um favor sem esperar nada em troca e isso impacta alguém de verdade. Exatamente. Então, que tal começarmos agora? Pense em alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e compartilhe essa história com ele. Isso mesmo. E se puder, dá um sorriso para quem está do seu lado. Nunca se sabe o quanto isso pode fazer diferença. Pequenos gestos mudam vidas. Essa é a grande lição dessa história. Se você gostou dessa história, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem ainda hoje. Naamã, comandante do exército da Síria, tinha muito poder, mas podia fazer sua pele parar de adoecer. Um belo dia, uma menina israelita, criada de sua mulher, disse a ela que em sua terra tinha um profeta que o podia curar. E logo Naamã foi falar com o rei que a Israel enviou então. Foi com o profeta Eliseu falar que o mandou mergulhar no Rio Jordão. Ele não queria mergulhar,
mas acabou se convencendo. Já que estou aqui, vou mergulhar. Quem sabe a lepra de curar. Se curou, Naamã da lepra se curou. Depois de 7 mergulhaços, foi através de uma menina que sobre a cura lhe falou. Curada a parte do Senhor, se curou. Naamã da lepra se curou. Depois de 7 mergulhaços, o testemunho da menina com muita fé o convenceu. E ele a Deus conheceu.